A paz do Senhor. Nós vamos tirar as ofertas agora, recolher as ofertas. Eu fui incumbida de fazer uns esclarecimentos aqui. Vamos abrir em 2 Coríntios 9, versículo 7. Eu vou ler o 6 e o 7, tá? Mas o versículo aqui em questão é o 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? É muito importante que a gente compreenda que uma das maiores áreas em que Deus nos liberta é na área financeira. A gente é liberto da necessidade de ter, de confiar nas riquezas que a gente acumula, de viver em redor disso e de consagrar a nossa vida financeira no santuário, para que Deus faça através dos filhos dele aquilo que ele deve fazer na terra. Então há vários tipos de contribuição que a Bíblia nos ensina. A primeira delas, que a maior parte das pessoas conhece, é o dízimo. O dízimo é a 10ª do nosso ganho. E segundo o texto bíblico, quem não devolve essa parte a Deus está roubando a Deus. Então essa parte pertence ao Senhor. E tem muita gente que fala, eu não dou dízimo na igreja não, eu ajudo pessoas com o dízimo, eu faço obras sociais, mas a gente não pode administrar o dízimo. O dízimo é do Senhor. Nós devolvemos para o santuário. É uma coisa interessante que eu aprendi isso há muitos anos, desde que eu era jovem. E eu lembro que a minha avó dizia, por que você fica dando dízimo na igreja? E naquela época eu não era evangélica. Eu lembro que até ela tinha uma frase que ela dizia muito, que o padre ia beber tudo em vinho, meu dízimo. Eu falava, vó, o problema é dele. Eu estou devolvendo o que é do Senhor. O que ele vai fazer com esse dinheiro vai ser problema dele com Deus. Eu estou devolvendo para que eu abençoe a minha igreja e para que a obra de Deus seja feita na terra. Agora, se ele não for fiel a Deus, é uma questão entre ele e Deus. Então, a Bíblia diz que você deve devolver isso ao Senhor. Que quem não faz isso, rouba ao Senhor. E às vezes a gente fala, mas vai me fazer falta, é uma quantia muito grande. Mas Deus faz uma promessa de que Ele abre as janelas do céu e nos abençoa, e com o que sobra você faz muito mais do que aquele que não dá, né? E quem já viveu essa experiência, vive essa experiência, sabe que é verdade, que Deus faz o nosso dinheiro multiplicar e nunca o que nós devolvemos a Deus vai nos fazer falta. Mas a Bíblia não fala só de dízimos. A Bíblia fala também de primícias, que é referente a um dia de trabalho. Então, quem recebe um salário mensal deve dividir por 30 o valor total, e um dia do seu trabalho vai ser consagrado a Deus também, que o que a Bíblia chama de primícias ou ofertas alçadas. Também a gente entrega de volta para o Senhor. As primícias e dízimos, como eu disse, são mandamentos. Você não está fazendo nenhum favor para Deus. Você, pelo contrário, está sendo obediente à palavra de Deus e honrando a Deus. Porque é Ele que te deu o 100%. Todo mundo sabe que quando trabalha e recebe o seu salário, é porque a bênção do Senhor está na sua vida. Tem um emprego e tem saúde para trabalhar. Quem já passou pelo fato de não ter um emprego ou de perder a sua saúde, sabe o quanto é difícil conseguir trabalhar em ambas as circunstâncias. Então nós estamos dizendo a Deus que somos gratos a Ele porque temos um trabalho e porque temos saúde, e estamos devolvendo a Ele o que lhe pertence. E também a Bíblia fala sobre ofertas, que é o que Paulo está falando aqui nesse texto. Ele diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Então, na verdade, as ofertas é que determinam o tanto que você será abençoado, o tanto que você vai prosperar. Porque
como eu disse, dízimos e primícias são mandamentos. Quem desobedece atrai sobre a sua vida problemas. Lá em Malaquias diz que Deus repreende o devorador quando obedecemos ao princípio do dízimo. E também das ofertas alçadas, que está no mesmo texto, que são as primícias. Agora, o tanto que você oferta, aí depende de você. Quem quer abençoar outras pessoas, quem quer dar cestas básicas, abençoar financeiramente uma família, um conhecido, alguém que está passando por alguns problemas, deve fazer isso com as suas ofertas, não com o seu dízimo. O dízimo você não pode administrar do jeito que você quer. Ele pertence ao Senhor e deve ser devolvido na casa do Senhor, tá? Isso é uma forma de dizer, não vou ficar dando dinheiro para pastor, ou não vou ficar dando dinheiro para padre, eu faço o que eu acho melhor com o meu dinheiro, mas aquilo não é seu. Aquela parte é de Deus. E é Deus que sabe como Ele vai administrar melhor o seu dinheiro, o dinheiro que é consagrado no santuário, para que a sua obra seja feita na terra, tá? Agora, as suas ofertas, como Paulo diz aqui, quanto mais você dá, mais você colhe, porque ofertas são sementes. Quando você dá ofertas, seja igual a da viúva pobre que Jesus observou e disse que ela deu mais do que todo mundo que estava depositando grandes quantias ali, é porque ela deu tudo que ela tinha, confiando que Deus lhe abençoaria. Então, não importa se você dá muito ou se você dá pouco, o que importa é que você dê, você semeie, porque a semente das suas ofertas vai tornar para você de forma multiplicada, como qualquer semente, né? Quem planta uma semente de laranja não vai colher uma laranja com uma semente, vai colher várias laranjas, né, de um pé de laranja com muitas sementes. Então, sempre a semeadura vai trazer uma colheita multiplicada. E é isso que Deus deseja nos ensinar. Quando você se torna filho de Deus, você tem que aprender a ser generoso como Ele é. Tem que aprender a ser desprendido como Ele é. E também a confiar que Ele é o Deus que te provê. Não é o tanto que você retém, que você guarda, que vai determinar a sua provisão, que vai determinar a sua prosperidade. É o tanto que Deus te abençoa dentro da sua fidelidade. E a última dica que Paulo diz aqui, que eu acho assim extremamente importante, ele fala: contribua conforme você tiver proposto no seu coração. Para a oferta não tem um valor determinado, não é 10%, não é um dia de trabalho, é o tanto que você quiser contribuir, seja na casa de Deus, seja na vida de outras pessoas. Ele diz, para você não fazer isso com tristeza, ou porque você precisa de algo, então você está barganhando com Deus. Deus, olha, eu estou dando isso aqui para essa pessoa, ou estou dando isso na sua casa, mas eu estou precisando trocar de carro, então eu quero que o Senhor me abençoe. Não é por necessidade que devemos ofertar, é por fidelidade a Deus. E ele diz, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então esse deve ser o sentimento do seu coração. Irmãos, quando eu aprendi sobre isso na palavra de Deus, que eu já disse, eu vim de uma família que era muito avarenta, né? Muito preocupada em ficar sem, né? Nós não tínhamos muito, mas uma preocupação em ficar sem, se desse. Quando eu aprendi isso na palavra de Deus, eu aprendi a sentir alegria no meu coração ao obedecê-lo. Então, nunca eu dei um dízimo, uma primícia, uma oferta, mesmo que fosse na casa de Deus, mesmo que fosse para alguma pessoa, que eu ficasse presa naquilo. Por que eu fui dar? Agora vai me fazer falta. Porque eu entendi que Deus ama aquele que dá com alegria. E para mim, a maior alegria, a maior forma de gratidão a Deus e de honrá-lo, é poder dar uma parte de tudo aquilo que Ele tem me dado, uma parte de tudo aquilo com que Ele tem me abençoado. Então, que você, como igreja, como filho de Deus, aprenda a ser generoso, porque o nosso Pai é extremamente generoso. Ele nunca dá as coisas para você de forma medida, Ele sempre dá de forma abundante, generosa e transbordante. Amém? Vamos orar então. Quem tiver o seu dízimo, sua primícia, sua oferta, por favor, segure na sua mão e que Deus abençoe e faça prosperar a sua vida, né? Querido Deus, nós te agradecemos com todas as bênçãos com que o Senhor tem nos abençoado. Eu oro nessa noite para que o Senhor abra a visão, o entendimento, o coração, Senhor, dos teus filhos, para que eles compreendam que quanto mais generosos eles forem, mais parecidos contigo eles serão.
E o Senhor, que é o Deus de toda abundância, os recompensará, retribuirá e trará prosperidade à vida deles. Fará com que o crédito no céu cresça. E todas as vezes que eles tiverem uma real necessidade, o Senhor suprirá. Eu oro, Senhor, abençoando o teu povo, a tua igreja, para que eles sejam sempre, Senhor, liberais, para que eles sejam sempre generosos, desprendidos e confiem na tua fidelidade, para que essa área de suas vidas, área financeira, Pai, seja mudada, seja transformada, Senhor, e seja tremendamente abençoada em nome de Jesus. Amém. Podem trazer. Então adorarei.